a sua família reunida, para que você possa ser grandemente abençoado através dessa live. Amém? Amém. Queria convidar a todos para abrir suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 13. Compartilhe essa live. Se você conhece alguém que está com esse vírus, o corona, se você conhece alguém que está no hospital, em um leito, se alguém que está com medo, com abatido, vai marcando ele nessa live que tem uma palavra para essa pessoa hoje. Amém? Que Deus abençoe cada irmão, cada pessoa que está assistindo essa live, os pastores dessa igreja, os apóstolos Paulo e Jussara, os demais pastores, obreiros, membros dessa igreja e a todos que assistem. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13. Versículo 7. Glória, 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 aleluia. Vou fazer a leitura para a gente ganhar um tempinho. Louvado seja o teu 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. E eles carregaram a arca de Deus em uma carruagem nova, da casa de Abinadab. E Uzá e Aiú conduziram a carruagem. Vamos ler o versículo 11. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzá, porquanto aquele lugar é chamado de Pérez Uzá até este dia. E Davi ficou com o temor de Deus naquele dia, dizendo: como trarei a arca para mim, a arca de Deus? Assim Davi não trouxe a arca até ele, na cidade de Davi, mas carregou para a casa de Obed-edom, o geteu. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha feito. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, onde Santo. você está na sua casa, feche os olhos. Amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, príncipe da paz, estou debaixo de uma potente, Pai, mão que é a mão do Senhor. Estou debaixo da tua bênção, Pai, dessa oração feita. Por isso, meu Pai, eu quero apresentar cada pessoa que está em seus lares, pessoas, meu Pai, que estão abatidas, pessoas que estão sem esperança. Meu Pai, que essa palavra esteja alcançando os corações. Se houver lugar, meu Pai, que a conexão está ruim, meu Pai, e isso possa ser impedimento para receber a tua palavra, nós te pedimos, meu Pai, que essa conexão seja estabelecida, meu Pai, para que a tua palavra alcance essas pessoas. Que nada venha impedir, meu Pai amado, mas que essa palavra, meu Deus, venha transformar vidas, que pessoas venham renovar alianças em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Espírito Santo de Deus, como eu já sinto a tua presença aqui nessa casa, eu te peço, meu Pai, o Senhor tem liberdade aqui nesse meio, meu Pai, para trabalhar. Que através, meu Pai, dessa live, dessa câmera, meu Pai, desses falantes, desse celular, meu Pai, a tua unção esteja passando, meu Pai, alcançando os lares, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado. Que venha haver cura através dessa live, que venha haver milagre, meu Pai amado, que venha haver renovo em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado. Que a graça que está sobre essa casa, meu Pai, esteja pairando sobre todos os lares aonde estiver alcançando agora, em nome de Jesus Cristo, meu querido Deus. Por isso, abre o entendimento de todos. Quebra, meu Pai, tudo, toda barreira, em nome de Jesus Cristo. Que o teu povo, todos que ouvem, todos que assistem, venham compreender, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom, esse texto é referente, com foco principal, em relação a um monumento chamado Arca da Aliança. Certa feita, quando o rei Davi tomou posse do reinado, quando ele sentou no trono, logo após ele se estabelecer, ele tomou uma decisão muito importante, que foi de ir buscar a Arca da Aliança que estava fora de Israel, pois nos tempos de Saul não buscaram. Então o rei Davi fez um censo. Qual foi o censo que Davi fez? Eu acho bom nós irmos buscar a arca, porque nos tempos de Saul ninguém buscou. O que vocês acham?
E toda a liderança, toda a linha de frente de Israel concordou com o que Davi sugeriu. Então todos foram buscar a Arca da Aliança. Quando eles vão buscar a Arca da Aliança, eles pegam a Arca da Aliança e colocam em um carro de Abinadab e começam a trazer para Israel cantando com alegria. Só que no período do caminho que estavam indo para Israel, os bois começaram a tropeçar, porque no meio da estrada havia muitos buracos. E no meio desses buracos, a Arca da Aliança fez menção de cair. E um desses homens que puxavam os bois, por nome de Uzá, ele ousou tocar na Arca da Aliança. E quando ele tocou na Arca da Aliança, a Bíblia descreve que ele foi partido ao meio, porque não era permitido ele tocar na Arca da Aliança. E Davi muito se entristeceu, por quanto que ele deixou o nome daquele lugar por Pérez Uzá, e deixou a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, o Geteu. Amém? Já falei isso algumas vezes, os irmãos que estavam na igreja já ouviram, mas tem algo diferente que Deus quer falar. Mas eu preciso esclarecer para quem ainda não ouviu, e é necessário para que vocês possam compreender. O que é a Arca da Aliança? Para que vocês possam saber a importância dela. A Arca da Aliança, naquele tempo, era o monumento mais sagrado que havia dentro de Israel. Pois quando Deus havia tirado o povo do Egito, pela liderança de Moisés, Deus ordenou a Moisés que ele construísse um tabernáculo. O que é o tabernáculo? É um templo móvel para que o pessoal, que os israelitas, os hebreus, dessem culto a Deus no período que eles estavam no deserto. A quem tivesse desejo de louvar, a quem tivesse desejo de ouvir uma palavra, de ofertar a Deus, foi construído esse tabernáculo. E dentro desse tabernáculo havia muitos utensílios sagrados, sendo que o deles, o mais precioso e o mais sagrado, era a Arca da Aliança. Para que vocês possam entender a importância da Arca da Aliança, se por exemplo Israel estivesse no meio de uma batalha e eles levassem a Arca da Aliança, eles ganhariam a batalha, porque a Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. Onde a Arca da Aliança estava, simbolizava a presença de Deus. Qualquer festa que havia em Israel, a Arca da Aliança estava lá, porque o povo fazia festa, mas queria que a presença de Deus estivesse no meio. Como eu falei, grave isto no seu coração, na sua mente, e escreva em algum lugar dentro da sua casa. A Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. Aleluia. Pois bem, feito assim os tempos se passam, a Arca da Aliança no meio do povo, mas nos tempos dos juízes, mais certo assim, mais focado, quero dizer, na época do sacerdote Eli, juntamente com os seus filhos rebeldes, Ofni e Finéias, Israel é afrontada por os homens chamados filisteus. Os filisteus contra-atacam Israel. E Israel, no meio de uma batalha, começa a perder aquela luta contra os filisteus. E o que eles fazem? Traga a Arca da Aliança para que possamos vencer essa batalha. Eli era um dos homens que cuidavam da arca, mas já estava bem velho e cansado. Ofni e Finéias eram rebeldes, desagradavam a Deus, pois eles trazem a arca para o meio da batalha. Mas só que tem um porém, Israel estava num período de rebeldia e esquecendo de Deus. Mesmo eles trazendo a Arca da Aliança para o meio da batalha, Israel não prevaleceu. Eles continuaram perdendo a batalha para os filisteus. E a Arca da Aliança foi tirada por mão dos filisteus de Israel. Deus passou, entrou o primeiro rei. Quem era o primeiro rei de Israel? Conhecemos bem ele, Saul. Saul foi um homem que teve tudo que um homem na terra queria ter: reinado, cavalos, honra. Mas em tudo que Saul teve, podemos prestar atenção que a arca já não estava em Israel, e ele nem se dedicou em buscar aquilo que era símbolo da presença de Deus. Mas passando o tempo de Saul, entrou o segundo rei de Israel. Como é o nome dele? O rei Davi. Esse homem que todos nós conhecemos, que é o homem segundo o coração de Deus. Logo após Davi se estabelecer no seu reinado, organizar as coisas, a primeira é a Arca da Aliança. A presença de Deus não está em Israel. Vamos buscar a presença de Deus. Amém? Então Israel se levanta e vai buscar a presença de Deus.
E aonde nós vemos a diferença de muitos homens e mulheres que nós temos por aí. Saul ganhou tudo que um homem queria, diretamente escolhido, dado por Deus, mas nem por isso ele buscou a presença de Deus. Davi foi diferente. Deus deu a mesma coisa para ele como deu para Saul, mas ele falou: não importa se eu tiver o reinado, não importa os cavalos, as riquezas, se não tiver a presença de Deus na minha vida. E tem gente na nossa terra, no nosso meio, dentro da igreja, que Deus tem dado carro, Deus tem dado casa, Deus tem dado riquezas, Deus tem dado livramentos, mas não tem dado a importância para buscar a presença de Deus. Davi fez diferente de Saul. As mesmas regalias que foi para Saul foi para Davi, mas Davi falou: o que eu quero dar importância é a presença de Deus. Não é à toa que no Salmo de número 51, quando ele peca, ele fala: Senhor, não retire de mim o teu espírito e nem me lance fora da tua presença. Ele não queria saber das riquezas, ele não queria saber das coisas materiais, porque ele sabia que o que era mais importante na vida dele, independente do que acontecia, era a presença de Deus. Então os homens saem para buscar a Arca da Aliança. E nesse período os homens começam a se organizar. E a Arca da Aliança, que tinham 4 pontas, que eram para ser colocado nos ombros dos levitas. Os homens preparados para levar a Arca da Aliança, eles colocam em um carro de boi. E eles vêm pelo meio do caminho. Mas no meio do caminho, os bois começam a tropeçar. E por um acaso, a Arca da Aliança começa a escorregar do carro. E preste bem atenção nisso. A Arca da Aliança ia cair no chão. Mas um homem, por nome de Uzá, aprenda isso, ele com uma boa intenção colocou a mão para que a arca não viesse a cair. E ele se fendeu ao meio e morreu. Irmão Anderson, por que Uzá morreu? Ele não tinha uma boa intenção. Ele não queria segurar a Arca da Aliança. A presença de Deus estava prestes a cair. A arca ia cair no chão. Uzá tinha boa intenção, porém ele não era preparado para aquilo. E você vai entender o que eu quero te dizer agora, o que Deus quer falar a mim e a você através desse vídeo, através dessa pregação. Tem muitas pessoas que têm boa intenção, mas Deus não conta com pessoas que têm boa intenção. Deus conta com pessoas preparadas. É pesado? É. Você pode ter a boa intenção de fazer uma cesta básica para ajudar uma família nesse tempo, mas se você não estiver preparado para quando Jesus vir buscar a noiva, sinto muito, a sua boa intenção infelizmente não acrescentará em nada. Você pode ter uma boa intenção de dar o seu carro para levar alguém no hospital, mas se você não confessar o Senhor Jesus Cristo e não estiver preparado, sinto muito, mas você vai ficar. Você pode ter uma boa intenção de dar um remédio para quem necessita, mas o noivo quer encontrar a noiva dele preparada. Ei, não haja nessa terra. Não fique pensando que boa intenção não salva ninguém. Boa intenção vai beneficiar alguém, vai. Boa intenção ajuda alguém, ajuda, mas quando Jesus chegar nessa terra, ele não vai procurar quem tem boa intenção. Jesus vem procurar quem está preparado. As 10 virgens tinham boa intenção na ornamentação quando o noivo estava vindo, mas só quem entrou era quem estava preparado. Pedro tinha uma boa intenção, tinha arrancar a orelha de Malco, mas quem é preparado não arranca a orelha de ninguém. Quem é preparado espera com calma e não faz mal a ninguém. Grave isso no seu coração. Deus não está contando com quem tem boa intenção. Deus conta com quem está preparado. Glória a Deus. Nem todo mundo que tem boa intenção está preparado, mas todo preparado tem boa intenção. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. E esse é um período que a igreja está preparando as pessoas não para ter boa intenção. É tempo de se preparar. Não é tempo de ter boa intenção. É tempo de se preparar. Oh glórias. Oh glórias. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Glória, 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 glória. E Uzá é partido ao meio. E ele morre. Porque ele não era preparado. Uzá tinha boa intenção, mas porém não estava preparado.
Não adianta você chegar na igreja e ofertar pensando que você compra a salvação de Deus com dinheiro. Esteja preparado. Esteja preparado. Não estou aqui criticando quem faz boas ações nesse tempo, para que você não confunda. Deus está usando você para beneficiar alguém. Mas e você, está preparado? Deus usa quem Ele quer para abençoar as pessoas. Mas quando Deus chegar no grande dia, que Ele for julgar um de cada, aí Ele vai ver. Não adianta você falar que você construiu 10 casas, mas você vivia no adultério. Jesus. Não adianta você falar que você atirou 10 mil reais e ajudou alguém, mas vive espancando seus filhos e xingando palavrão. Ele quer encontrar a noiva dele preparada. Quando há um grande casamento, quando o noivo ou a noiva estão ali naquela igreja, em uma grande cerimônia, ele não quer achar uma pessoa com boa intenção de ir para a sua lua de mel. Desde o começo, o noivo e a noiva querem ver um preparado para o outro. Oh, glórias! Aleluia! Aleluia, Senhor! E ali algo de tremendo acontece. Nesse período, Davi pegou então e ordenou: não tem como levar a Arca da Aliança para a cidade. Então a Arca da Aliança foi depositada na casa de Obed-Edom, o geteu. Quem é esse homem? Esse homem é um morador que morava à beira da estrada, aparentemente de vida simples, comum. E a Bíblia diz que a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E diz mais, que quando a arca chegou ali, algumas Bíblias dizem que Obed-Edom prosperou. Na minha que nós lemos, diz que Deus abençoou grandemente a casa de Obed-Edom. E o que é que eu vejo nesse momento? O que é que eu estou aprendendo nesse momento que o globo terrestre está passando? Deus é um sádico que está fazendo isso para torturar a nação? Não. Deus não criou esse vírus. O próprio homem criou. Mas Deus, já que o homem fez isso, de todas as maneiras, Deus está querendo mostrar algo para o homem. Aquelas pessoas que eram contra a família, está tendo que ficar dentro de casa com a sua família. Aqueles homens que eram ateus, que falam que a ciência é tudo, está vendo que a ciência não está dando jeito. Aleluia. Estão tendo que conclamar uma divindade, que é Deus. Pessoas que nunca lembrou da presença de Deus, pregava na igreja, orava na igreja, cantava na igreja, está tendo agora que lembrar de Deus. Pregadores, homens e mulheres que tinham sonho de pregar, é o momento agora da igreja pregar. Glória, glória, glória. Saiu do púlpito. O pregador não é limitado a púlpitos. O pregador prega com coronavírus, sem coronavírus, na terceira guerra mundial, sem guerra mundial. Pregador é pregador em qualquer tempo. Pastores, é agora que Deus está querendo ver quem vai apacentar suas ovelhas. Deus não determinou tempo para apacentar ovelhas. Ah, mas o decreto diz isso. Nenhum decreto é válido a não se for ultrapassar a vontade de Deus. Esse é um decreto na Babilônia. Ninguém adora mais Jeová. Daniel falou: deixa eu conferir aqui se é isso. Daniel viu que não podia deixar de parar de adorar a Deus. Glória. Porque a Bíblia diz que não adorará outro Deus, somente ao Senhor teu Deus dará culto. Então Daniel falou: então eu vou abrir a janela e vou orar do mesmo jeito. Porque nenhum decreto do homem pode ultrapassar o decreto de Deus. O decreto da terra só vale se estiver de acordo com o decreto da Bíblia. Aleluia. A igreja não para. Os estudos dizem que se as abelhas pararem, se as abelhas forem tiradas, por 4 dias a terra, toda a população morre. Se a igreja parar, um dia a terra para. Aleluia. Quem sustenta a terra é Deus, através das orações dos santos. Eu e você estamos no momento certo de se levantar como Gideão os 300 para entrar nessa batalha. Glória a Deus, aleluia. Oh, glórias! Yamasuirique, Yalabas. É o teu nome, Deus. Oh, glória! Meu Deus! Santo, 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 santo. E a arca depositada. A presença de Deus, a arca da aliança,
entrou na casa de Obed-Edom. Deus está usando esse tempo para que a presença dele entre nas casas. Amém, Jesus. A presença de Deus agora está entrando dentro da sua casa. Ei, meu filho, não entenda esse momento como algo comum. Deus está entrando na sua casa através dessa palavra. Deus já está dentro da sua casa através desses louvores. Deus está dentro da sua casa através dessa palavra, meu filho. Valorize a presença de Deus. Amém, Jesus. Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, glórias! Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Vá, faça como Zaqueu. É o momento certo de você receber Jesus em sua casa. Faça como Marta e Maria. O momento não era fácil, era triste. Mas entra na minha casa, Jesus. Oh, glórias! Oh, glórias! A presença de Deus está invadindo as casas nesses últimos dias. Oh, glórias! Aleluia! E a Bíblia diz que então, quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-Edom, o Senhor abençoou aquela casa. Deixa Deus abençoar a sua casa. Eu não estou contando história para boi dormir, eu estou falando dessa palavra. Essa presença não vai deixar faltar nada dentro da sua casa. Essa presença está entrando para te abençoar. Aleluia. Essa presença está entrando na sua casa para trazer uma mudança. Deus está usando desses últimos tempos para a presença dele entrar na sua casa, na sua família e trazer você a mudar. Confesse os pecados. É tempo de se preparar. Oh, glória! Se entregue ao Senhor. Ore como você nunca orou. Oh, glórias! Obed-Edom ficou tão grato àquela arca da aliança, a presença de Deus na casa dele, que ele tomou uma decisão depois de 3 meses. Qual foi a decisão de Obed-Edom? Deus abençoou a casa dele, ele colocou a arca da aliança em cima da casa dele. Sabe por que ele fez isso? Porque Obed-Edom entendeu que a presença de Deus tem que estar acima de tudo na vida dele. Tem que estar acima da família, tem que estar acima da casa, acima dos bens materiais. Coloque a presença de Deus acima de tudo na sua vida. Aleluia! Glórias! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Oh, glórias! Deus não levantou a igreja para ficar tremendo de medo nessa época, ficar abatida. Aprenda com Abacuque na oração, no capítulo 3, no versículo 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, todavia eu me alegrarei em ti. Se alegre no Senhor, independente do que está passando nesse momento. Aleluia! Meu Jesus! Santo, 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 santo. Oh, glórias! Santo é o teu nome, Deus. Mas, irmão Anderson, você está falando isso porque você ainda está de boa. Está acontecendo para um, agora está acontecendo para todos. Não, irmão Anderson, mas a estatística diz que metade ou mais da população passará fome. Deixa eu ver se isso diz. Abre a Bíblia. Em Mateus capítulo 6, versículo 26 está escrito: olhai para as aves do céu, elas não plantam e nem colhem, só vai para seu ninho, e mesmo assim Deus providencia o alimento delas. Não será assim com você, que é muito mais importante do que elas. Ah, mas diz que 80% da população será afetada por esse vírus. Deixa eu ver o decreto de Deus. Salmo 91, verso 10, onde diz que praga nenhuma chegará à minha tenda, porque Ele dará ordem aos anjos ao meu respeito, para que eu não tropece em pedra alguma. E se eu pegar o vírus, eu tenho outra palavra. Marcos 16, 18 está escrito: ainda que eu seja mordido por uma serpente, ainda que eu beba algo mortífero, eu não morrerei, mas colocarei alguns sobre os enfermos e eles serão curados. Receba essa palavra em sua vida. Receba em nome de Jesus essa palavra em sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glórias. Glórias. Eu recebo, Pai. O homem, um certo
servo de Deus não se baseia pela estatística do homem. Antes de eu olhar a estatística do homem, eu tenho que olhar a estatística de Deus, o decreto de Deus. Nenhum homem passa pelo decreto de Deus. Ou eu decido viver essa palavra ou eu não vivo. Eu estou há 9 anos nessa caminhada porque eu acreditei nisso. Agora fica um monte de gente que serve a Deus com medo e coloca medo nos outros. Não sei, fica em casa, tá certo. Obedeça as normas preventivas. Mas quer dizer que se uma pessoa estiver se batendo, com medo, morrendo com esse vírus, não tiver lugar no hospital, a igreja não vai se movimentar para ir lá orar por ele? Essa não é a igreja que Deus vem encontrar. Jesus! É verdade. Eu vou lá orar com a luva na mão, vou orar com a máscara. Se tiver medo, mas eu vou. Se você não tem fé para sair do barco, continua no barco, mas não atrapalhe quem quer andar sobre as águas. Desse jeito. Porque o mesmo Jesus que para a tempestade de quem está no barco, dá a mão para quem está afundando nas águas. Mas pelo menos um dia eu vou poder contar e deixar o meu legado, que um dia eu saí do barco e Jesus mesmo assim me ajudou. Oh, santo, 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 santo. Não atrapalhe quem tem fé. Se a Bíblia diz: se eu beber algo venenoso eu não morrerei, eu não vou morrer. Eu não vou sair por aí colocando minha cara sem máscara. Mas se necessitar de um valente, eis-me aqui, Senhor. glória. Deus pergunta: a quem enviarei? Isaías olhou para um lado: sou pecador, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas envia-me. Senhor, eu posso até ter medo, eu vou preocupado, mas me usa-me. Me usa, Senhor. É tempo da igreja trazer a esperança. Aleluia, Jesus. É o tempo ideal para a terra se manifestar como os filhos de Deus. A terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém, Jesus. Pode parar a fábrica da Nestlé, pode parar a fábrica de carro, pode parar a fábrica do que for, pode parar a escola, mas a igreja não para. Aleluia. Tá com medo? Fica em casa. Que a pior coisa é sair para uma guerra com um covarde. É por isso que Deus mandou os outros voltar no meio dos 32. Eu vou com 300, vou com pouco, mas vou com os corajosos. Porque um covarde no meio da batalha só atrapalha e põe medo quem está com coragem. Meu Deus. Não tem estrutura, não tem fé, fica em casa. Só te digo uma coisa: mesmo que esteja em casa, esteja preparado. Vamos louvar. Aleluia. Vou orar por vocês. Santo, 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 santo. Marque uma É o pessoa teu nome, Jesus. enferma, marque alguém que está abatido, marque o covarde para ver se ele ganha ânimo. A Bíblia mandou a gente ter bom ânimo, ser valente, e guarda isso aqui glória a Deus. no teu coração. Sinto muito, eu respeito os médicos, claro, Deus colocou os médicos nessa terra. Respeito as autoridades, mas antes deles eu tenho que fazer uma avaliação com quem criou os médicos, quem criou os policiais, quem criou o globo terrestre, o universo, as estrelas e tudo que nela há. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é eterno. Eu aqui como ministro do Senhor, meu Pai, nessa unção, nessa ousadia, nessa graça, nessa fé que eu estou, eu te peço, meu Pai, que o Senhor esteja visitando agora cada lar, Nome de onde esse vídeo estiver alcançando. Meu Pai, se tiver alguém convindo em um volume alto, que alcance o vizinho. Aleluia. Meu Pai, que haja cura, meu Pai.
Oh, glória. Mas não só a cura desse vírus, mas traz a cura do medo, meu Pai amado. Tira toda a covardia, meu Deus, que o Senhor está contando, meu Pai, com o teu exército, meu Pai amado, para que vidas sejam alcançadas. Meu Pai, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo todo vírus, meu Pai amado, nas casas, nos lares, pessoas que já estão contaminadas, meu Pai, na quarentena. Eu determino, meu Pai, profetiza a tua cura, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, injeção de fé agora, meu Pai, onde tem alguém enfermo, onde tem alguém já abatido, onde tem pessoas, meu Pai, já passando necessidade, infelizmente pela crise, pessoas que não tiveram fé suficiente para suportar isso. Nós determinamos a tua bênção, a tua prosperidade, meu Pai amado. Entra com a tua presença, meu Pai, nessa casa, nesse lar agora, meu Pai. Abençoa como a casa de Obed-Edom, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu querido Deus. Vai entrando em providência, meu Pai, em cada cidade, meu Pai amado, em cada país. Toma a cidade de Canaveiras, abençoa, meu Pai, esse povo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado. Toma a direção, meu Deus, conduza. Amém. Se você está na sua casa, afastado, você que se afastou por um tempo da igreja, esse é um recado de Deus. É hora de se preparar. Você é uma pessoa boa, trata bem os idosos, cuida bem de seus filhos, mas está afastado. É tempo de retornar. Você que ainda não conhece, mas já simpatiza, gosta de culto, gosta de louvores, é tempo. Venha, Deus está chamando. É um convite de Deus. Deus está entrando na sua casa, como entrou na casa de Zaqueu. Receba Jesus em sua casa. Entenda que Deus está mudando a sua família, está mudando as suas finanças. Deus está fazendo algo extraordinário. A presença de Deus que manifestava 3, 4 meses atrás é a mesma de hoje. O Deus que cura antes é o Deus que cura hoje. É tempo, porque chegará um tempo em que o Espírito Santo será retirado dessa terra. Levanta sua mão, você que está fazendo uma aliança, você que está renovando, você que ainda não conhece, coloque nos comentários, entre no privado, eu não sei como é que funciona aí. Chama os pastores, eu decidi aceitar, eu quero confessar o meu pecado, chama eles no privado, confesse, fala que quer aceitar. Mas deixa Deus mudar a sua vida, nunca é tarde. Eu vou orar pela sua vida agora, que essa oração esteja alcançando. Deus amado, querido Deus, te apresento, meu Pai, cada família, cada lar. Encontra esse homem, essa mulher, meu Pai, que está afastado. Aleluia, Deus. Meu Pai, se ela está agora, meu Pai, reatando uma aliança, ele contigo, meu Pai, reacende o nome dela no livro da vida agora, meu Pai, para nunca mais apagar, meu Pai amado. Meu Pai, obrigado por essa chance de ouvir essa palavra, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Escreve o nome dele no livro da vida, para que nunca mais vai afastar, meu Deus. Da mesma forma, meu Pai, te apresento as vidas que estão se entregando hoje ao Senhor, meu Pai amado. Meu Pai, escreve o nome dele no livro da vida. Onde você estiver agora, vai falando seu nome por inteiro, que Deus vai estar escrevendo seu nome. Senhor, diga seu nome completo e diga: escreve meu nome no livro da vida. Meu Deus, escreve também. E obrigado, meu Senhor Deus, por estar trazendo esse resgate.